Bom dia. Tá bom o microfone, o som? Tá muito alto? Tá bom? Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. No dia de baile aí, o pessoal está presente. Bom, eu propus apresentar esse tema do assistenciograma. Pode clicar aqui? Para apresentar o slide? Então, assistenciograma, né? Qual que é a minha ideia de apresentar isso aqui para vocês? A ideia é apresentar o histórico, né, da pesquisa, como que ela começou, por que que eu decidi fazer, né, esse assistenciograma, apresentar como que ele foi feito, né, mais ou menos o passo a passo, apresentar um pouco do próprio instrumento, né, porque como são 130 perguntas, não dá para apresentar tudo. Então, eu vou apresentar a estrutura e algumas perguntas dele. E depois, como que eu estou propondo aplicar? Ele ainda não foi testado no público grande, a gente vai testar ele. E alguns exemplos de questão que estão aí no papel que vocês receberam, né? Então, a primeira coisa é entender o que é o assistenciograma, né? Então, é uma proposta de um instrumento, né? Uma ferramenta, um teste de autoavaliação. Então, ele é aplicado pela própria pessoa, né? Não é por terceiros, quanto às suas competências autoassistenciais e interassistenciais. Por isso que ele é assistenciograma, não é interassistenciograma e nem autoassistenciograma, né? Porque eu discuti uma vez com o Roberto Almeida se o nome da especialidade que estuda assistência deveria ser assistenciologia ou interassistenciologia. A rigor, a gente sabe que toda assistência é interassistência, né? Mas a gente quis diferenciar, pelo menos didaticamente, aquela assistência que é mais autoassistência, predominantemente autoassistência, e aquela que é predominantemente interassistência. Então, a gente chamou tudo isso de assistência, assistenciologia, né? Então, por isso que é assistenciograma. Então, ela mede tanto as competências autoassistenciais quanto as interassistenciais do pesquisador interessado em qualificar as suas práticas a partir do resultado dessa mensuração. Então, ele vai medir, vai identificar os fatores que estão melhores, os fatores que estão piores, para traçar um plano de melhoria dessa assistência, tá? Então, esse é o objetivo. Então, como é que começou isso, né? Vamos primeiro pelo histórico. Começou no Colégio Invisível da Assistenciologia, em que a gente apresentou um verbete chamado Colégio Invisível da Assistenciologia. Foi na Semana Paracientífica dos Colégios Invisíveis, todos os colégios invisíveis apresentaram, todos não, mas uma boa parte deles, uns 8, apresentaram cada um sobre o seu colégio. E quando eu apresentei o Colégio Invisível da Assistenciologia, eu listei uma série de temas porque eu não tinha nada sobre no colégio ainda era bem novo, não tinha nada. Então, assim, o que o pessoal participante do Colégio Invisível poderia estudar? Então, eles têm uma série de temas possíveis para que os pesquisadores pudessem escolher e pegar. E aqui, durante a apresentação do verbete, houve muita pergunta sobre o assistenciograma. E acho que o pessoal entendeu que já tinha esse instrumento e começaram a perguntar, cadê, onde é que tem esse instrumento? Aí, quem estava mediando era a Cristina e falou, Roberta, prioridade número 1 do Colégio Invisível, desenvolver o assistenciograma. Tá, beleza. Aí eu contactei algumas pessoas que tinham interesse, porque eu estava fazendo o meu livro, que era um outro tema, qualificação da interassistência. E não queria parar para, né, fazer o assistenciograma. Procurei algumas pessoas que se propuseram, mas desistiram. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que pegar esse negócio e fazer. Então foi. Então começou assim, né, o interesse pelo tema. E aí a segunda parte do histórico, assim, eu fazia parte da dinâmica da pangrafia, né? O Cláudio fazia parte, o Laurentino também. E lá eu coloquei lá é uma dinâmica para captação de ideias, né? Ideias originais, ideias do tema de pesquisa que você está pesquisando. E eu levava sempre, assim, questões sobre o meu tema de qualificação interassistencial. E sempre vinha ideia, eu registrava, estava me ajudando no desenvolvimento do livro. E aí, quando eu coloquei como foco o assistenciograma, comecei a colocar questões sobre o assistenciograma. E começou a vir ideias do assistenciograma e eu fui registrando perguntas que eu poderia colocar no assistenciograma.
E aí foi. E debatia, né, lá na dinâmica com o grupo, ia aumentando as ideias. E aí chegou no momento que eu organizei todo esse material e cheguei a 31 perguntas. Não tinha muita classificação, né, eram meio soltas assim, mas tinha 31 perguntas. Aí eu apresentei numa outra semana para a científica. Falei, ó, gente, ainda é uma coisa inicial, mas eu quero apresentar justamente para pegar mais sugestões. Aí apresentei na terceira semana para a científica e ali eu recebi muitas ideias, muitas contribuições, né, da Nilce, do Juliano, do Roberto, todos os participantes dos Colégios Invisíveis. E uma dessas sugestões foi que eu tentasse fazer alguma coisa a partir do conscienciograma. A pessoa que deu essa sugestão, ela também não sabia como. Eu falei assim, seria legal se você pegasse o conscienciograma para embasar o assistenciograma. E eu também não sabia como. Falei, como é que eu vou fazer isso? E ele também não. Mas registrei lá a ideia. E aí foi a segunda etapa. Aí ficou um pouco parado um tempo e um dia eu falei, não, eu vou terminar esse conscienciograma, que eu quero, o assistenciograma, porque eu quero apresentar primeiro nos debates aqui do CAEC, né? E aí foi num crescendo. Aí peguei o conscienciograma, comecei a olhar, falei, gente, eu posso... Aí me veio a ideia, a inspiração. Cada folha do conscienciograma tem uma síntese, uma ideia síntese para mim, né? Cada um pode tirar uma síntese diferente. Tem aquela síntese do próprio professor Valdo, né? Que eu aproveitei bastante, mas às vezes a minha síntese era outra. E dessa síntese eu fiz uma pergunta a respeito da assistencialidade. Então, cada folha do conscienciograma, que são 20 perguntas, virou uma questão do assistenciograma. Né? Então, qual foi o resultado? Das 10 sessões do conscienciograma, cada uma, então virou 10 sessões do assistenciograma. Só que, em vez de ser, né, 200 perguntas, são 10 perguntas de cada um. Tá? Então, foi assim que ele foi construído. Então, eu lia o conscienciograma, olhava a síntese que o professor Valdo deu para aquela folha, olhava as perguntas. Tinha algumas questões que eu criei que são mesmo uma síntese daquela folha, que eu entendi da síntese daquela folha. Algumas outras perguntas, não. Alguma pergunta daquela folha me chamava mais atenção e aí eu me baseava naquela pergunta para fazer a pergunta do assistenciograma. Tá? Então, variou um pouco isso aí. E aí, no final, eu tinha 100 perguntas baseadas no conscienciograma, mais as 30 que eu tinha, ficaram 130 perguntas. E aí, o que eu tive que fazer? Bom, o conscienciograma, ele é todo organizado por sessões. Então, as minhas outras 30 perguntas, eu tinha que organizar para vocês, elas não podiam ficar soltas. Né? Então, eu fiz uma síntese dessas perguntas também. Algumas delas foram para as sessões do conscienciograma, porque elas tinham a ver, né, com as sessões do conscienciograma, e outras eu agrupei. Então, quando a gente for apresentar a estrutura, eu vou explicar quais são as sessões que vieram do conscienciograma e quais são as sessões que vieram da dinâmica da pangrafia e que depois eu dei essa classificação, essa organização para elas. E aí, por último, vamos fazer algumas propostas de aplicação do instrumento, tá? Então, como que foi construída, eu já falei, né? Captação de ideias na dinâmica da pangrafia. Para quem não conhece essa dinâmica, ela funciona assim, cada participante vai numa mesa, que fica mais ou menos no centro ali do campo que é formado, os outros participantes exteriorizam energia, e o EPICOM fica ali do lado também, às vezes faz um arco voltaico, né, e fica ali também exteriorizando energia. E a pessoa senta com caneta e papel em branco, tenta conectar com os amparadores ali, conecta com os amparadores e vê o que ideias que vêm, né? Então, e quando você está energizando, também os outros colegas também vem ideia para você. Aí você tem um tempo lá para registrar. Né? Então, bastante coisa vem nessa dinâmica. Depois o debate com os colegas dos colégios invisíveis, né? E o conscienciograma fazendo a síntese de cada folha, uma pergunta. Então, a metodologia foi essa. Tá bom? Depois vocês podem perguntar mais, né, no final. Então, qual foi o resultado? Aí vocês têm na folha... corrigindo só a data aí, eu coloquei 23 de fevereiro, 23 de abril. No final das contas, eu fiquei com 130 perguntas, que eu considero que é uma versão 1.0, né? Pode crescer o assistenciograma aí, aos poucos. Então, ele aborda as seguintes sessões. Então, primeiro, eu chamei de alteridade e egocentrismo. O que essa sessão busca mensurar? Ela mensurar o quanto a pessoa ainda está voltada para si mesmo e o quanto ela consegue ser egoísta. Então, as perguntas são nesse sentido.
né? O quanto a pessoa já conseguiu sair de si e ir para o outro na prática, né? E aí essa questão da prática é muito importante, né? Porque quando a gente fala das competências assistenciais, tem a questão do conhecimento, das habilidades, das atitudes. Então, eu foquei muito na questão das habilidades e atitudes, o que a pessoa realmente está apta a fazer e o quanto ela realmente faz, tá? Aí a segunda sessão essa sessão foi da primeira etapa, né? Da questão lá da captação de ideias na dinâmica da pangrafia, ela não é do conscienciograma. Assistência e autodesenvolvimento. Essa aí tem muito a ver com o que eu já estou estudando há muito tempo, que é tema do meu livro, que é da qualificação interassistencial. Então, ela aprecia o quanto e como, na prática, a pessoa está investindo no seu autodesenvolvimento com finalidade de ajudar o outro. Né? Porque a pessoa pode investir em si só para o bem-estar, né? Para se sentir melhor e tudo. Mas quando a pessoa planeja a qualificação, a autoqualificação, para ela melhorar a assistência dela. Né? Então, a pessoa que se prepara para ser professor, ela está investindo num tipo de qualificação assistencial. A pessoa que desenvolve as suas energias, desenvolve o seu parapsiquismo assistencial. Então, ela está fazendo um esforço para se melhorar, para melhorar aquela característica assistencial dela. Então, essa sessão mede isso, o quanto a pessoa realmente está investindo nisso, para melhorar. E essa também é da primeira etapa lá da dinâmica da pangrafia. A terceira, eu chamei de demandas e resultados assistenciais. Então, o que busca essa sessão? Avaliar o quanto a consciência consegue coordenar as demandas de ajuda e seus resultados. Então, a gente recebe uma série de demandas e, às vezes, você não pode atender tudo. Então, como é que você, pelo menos não tudo ao mesmo tempo, né? Então, como você coordena isso, como você se organiza para conseguir atender essas demandas, as que forem para ser atendidas, saber falar não às vezes, depois, agora, o quanto, né? E quais são os resultados que a pessoa tem conseguido com essas assistências dela. Então, essas três primeiras foram derivadas da primeira etapa, né, do lado da dinâmica da pangrafia. Bom, aí a partir da quarta sessão, começou as sessões do conscienciograma, tá? Então, por exemplo, o Soma, esse é o mesmo nome que eu dei para o que tem no conscienciograma, algumas eu mudei o nome. Então, ela afere relações do corpo físico, da família e da intrafisicalidade com a assistência. Então, são 10 questões relacionadas a essa questão somática, intrafisicalidade, família, né? Aí, depois, a bioenergética, que, claro, né, mensura as aptidões energossomáticas da pessoa que está fazendo o assistenciograma, aplicada à assistência, porque você pode ter outras aplicações, né, para a própria pessoa e tudo, que seria a autoassistência. Mas, especificamente, aqui, a heteroassistência. O quanto a pessoa já está bem nesse sentido aí. Aí, depois, psicossoma. Esse eu mudei o nome, o professor Valdo chama de antiemocionalidade, né? E eu coloquei psicossoma mesmo. Avalia as interferências positivas e negativas da emocionalidade e irracionalidades nas práticas assistenciais. Então, quanto você sabe utilizar o psicossoma, né, o lado bom, o lado, né, às vezes, das fraquezas do psicossoma, te atrapalha nessas suas práticas assistenciais. Aí a próxima é racionalidade, deixa eu mudar aqui. Racionalidade na interassistência, que é o uso do mental soma. Então, a gente procura aí apreciar o quanto o uso do mental soma e das várias inteligências que a gente tem para a otimização dessa prática de ajudar os outros. Porque existe o desenvolvimento intelectual muito da vaidade acadêmica, muito de mostrar, muito de ser superior e tal, mas o quanto você está desenvolvendo o seu mental soma e as suas inteligências para otimizar, porque isso é muito importante, o mental soma na prática da assistência. Depois a liderança, claro, a liderança é um tema assim bem caro para nós aqui, a liderança interassistencial. Então, quanto a pessoa está bem na questão da capacidade cosmoética de conduzir os grupos assistenciais. Então, a pessoa pode ser muito assistencial, mas sozinha, na hora de participar em grupo, participar em equipe, conduzir grupos,
ou ela não consegue, ou ela é muito autoritária, ou ela se omite, deixa para o outro fazer, porque já tem, né, muita gente para fazer. Então, quanto ela tem essa liderança mesmo de conduzir cosmoeticamente esses grupos. E aí a comunicabilidade, né? Então, é a capacidade de intercâmbio de ideias e de energias. Né? Então, a comunicação, assim, não é só você falar. Falar é 5% lá da comunicação. Quanto você consegue fazer o intercâmbio de ideias e de energias com finalidades assistenciais. Okay? Aí, a 10, quem conhece o conscienciograma aí está identificando, né, as sessões. A priorização interassistencial. Então, aí vê o seguinte, o quanto você está aproveitando as competências pessoais em prol da assistência. Então, quanto você usa na prática as suas competências assistenciais. Né? Não fica acumulando, né, aquelas competências sem fazer nada. A coerência, que verifica a adequação, a congruência dos conhecimentos teóricos e a prática. Então, a gente às vezes sabe muito, mas não age de acordo com tudo que a gente sabe. E além disso, né, na coerência, a gente mede como que a gente lida com as ambiguidades, né, na hora da assistência. Então, a gente às vezes tem situações que são meio paradoxais, meio ambíguas. Como é que você lida com isso daí? E a consciencialidade, né, a sessão da consciencialidade, aborda o quanto a pessoa está lúcida e utiliza assistencialmente o seu papel de consciência multidimensional e multiexistencial. Então, seria assistência mais avançada mesmo, né? Que também você pode fazer uma assistência, mas muito restrita na intrafisicalidade, porque a pessoa não tem uma boa nota aí nessa questão da consciencialidade, né? De que nós somos consciências multidimensionais e multiexistenciais. E o último, né, que é ainda lá do conscienciograma, que é a universalidade, que avalia o alcance das ações da assistência do pesquisador. Então, além dos seus pequenos grupos, né, da sua própria nação, né, da sua própria pátria, e, claro, né, da intrafisicalidade. Então, quanto a sua assistência ela é mais universalista, né, mais abrangente. Ok? Então, essa é a estrutura atual do conscienciograma, não sei se ela pode crescer, hoje também a gente pode pegar mais sugestões. E, bom, aí, como que a gente vai aplicar isso? Essa é uma questão. A gente vai fazer um curso em que a gente vai aplicar ele pela primeira vez, que é o curso de qualificação interassistencial. A minha ideia, né, claro que eu ainda vou discutir isso com os outros professores, é aplicar no modelo autofocado. Porque qual que é a ideia? Tem o modelo do conscienciograma, em que você tem como referência o serenão, né? Então o serenão é o nota 10 de tudo, e você vai se comparar com aquilo que você imagina que o serenão tenha naquela questão. E aí você vai dando as suas notas. Esse é o modelo do conscienciograma. O modelo do colega assistencial, eu pensei o seguinte, você pode ter uma pessoa de referência que você acha que é muito assistencial. E você vai se comparar, em vez de comparar com o serenão, que às vezes está muito distante, você vai comparar com esse colega, que é bastante assistencial. E vai dar sua nota com referência a ele. Você tem que escolher alguém mais assistencial que você, né? Senão não vale. E o modelo autofocado, que é o seguinte, como a pessoa gostaria de ser? Como ela acha que ela já poderia ser? E aí ela vai dar uma nota o quanto ela está referente àquilo. Eu estou pensando nesse porque eu acho que, como eu espero que a pessoa repita, né, o assistenciograma, aí outros testes também que a gente vai colocar no curso, aí ela vai montar um plano de desenvolvimento. E depois ela vai reaplicar o teste, para ver se ela alcançou, se ela melhorou naquilo do que ela poderia ser. Né? Então, é provável que a gente aplique isso aí. E, claro, depois a gente vai precisar avaliar, né, com os alunos, com os professores, se esse modelo foi bom, ou podemos deixar livre o aluno aplicar do jeito que ele quiser e depois a gente colher aí os resultados deles. Tá? Bom, aí, gente, eu fiz o seguinte, eu peguei alguns exemplos de questões que estão aí na folha também. Você pode olhar aí na segunda folha. Na segunda folha, aí eu não sei se vocês querem que eu vou lendo ou se vocês querem já ir comentando e perguntando dessas questões. Na página seguinte lá, exemplos de questões.
Aí eu peguei uma de cada, são 13 sessões, eu peguei uma questão de cada sessão, né, que eu achei que era interessante, mas tem outras aqui também, se a gente quiser olhar, para discutir. Então, eu acho que em vez de eu ficar lendo, eu acho que é interessante a gente ir comentando, né, a gente abrir já para questões aqui. Primeiro, assim, tem alguma questão sobre a metodologia, o histórico, a estrutura? Oi, Val, a Val quer um microfone para Val. Oi? Tem lá. Essa aí. Todo mundo pegou, gente, a folha com as perguntas? Tem ali em cima disponível para quem quiser. Vamos lá, Val. Roberto, eu queria saber, desde quando você começou a fazer essa pesquisa, o que mudou assim em você, na sua vida? Você como professora, que você é bem veterana, Sim. O que mudou na sua assistência? Se você pudesse falar um pouco assim do seu histórico, acho que para enriquecer até, achei legal o seu histórico, né, que já tem tem um caminho já, né? O que você percebeu em você de mudança? Eu acho que desde que eu assumi o Colégio Invisível da Assistenciologia, que o Roberto Almeida me convidou, na verdade, assim, tem um histórico anterior, né? Tem todo um histórico, né, de voluntária da Conscienciologia, professora, começou lá no IPC, em 1900 bolinha, e com tertúlias não, primeiro com as palestras, né, do professor Valdo, e eu virei professora de Conscienciologia e me mudei para cá. Aí o Roberto Almeida, eu apresentei um verbete chamado autoamparo, por causa de uma fala do Fred, numa coisa, sabe quando aqueles insights assim, falei, poxa, autoamparo, né? A gente fala muito de autoassédio, tudo autoassédio, e ninguém fala do contrário, que seria o autoamparo. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia do autoamparo, né? Quer dizer, o que a pessoa pode fazer para se conectar com os amparadores, porque o autoassédio é aquilo que te conecta com os assediadores, né? O que você pensa, o que você faz, que te conecta com, o que faz com que os assediadores conectem com você. Falei, poxa, por que a gente não faz o contrário, né? Estuda o que você pode pensar e o que você pode fazer para conectar com os amparadores, que seria o autoamparo. E aí eu apresentei esse verbete e tal, e vi que isso tinha a ver com a qualificação da assistência. E aí o Roberto Almeida me chamou para fazer parte do Colégio Invisível da Assistenciologia. E aí começou. Então, até então, eu ainda não tinha escolhido uma especialidade da Conscienciologia, né? Queria estudar tudo. Quero estudar projeciologia, quero estudar parapsiquismo, quero estudar isso, quero estudar aquilo. Aí, quando eu fui para o colégio, eu falei, não, eu vou priorizar a especialidade de assistenciologia. E aí não pode ser só teórico, né? Aí você tem que ir melhorando também na prática, né? Tem que ser a teática. E aí comecei a ver tudo o que eu fazia errado, né? Com relação ao autoamparo. Né? E aí você vai começando a mudar o jeito de pensar, vendo as coisas que você pensa e que não são de autoamparo, né? São de autoassédio. E aí você vai ficando mais, né? Quando você estuda aquilo, por isso que a meditação é importante. Se você nunca parou para refletir sobre aquela questão do autoamparo, você não diferencia os seus pensamentos. Aí quando você reflete, escreve, coloca no papel o que é legal para o autoamparo, o que não é. E aí quando você sai desse negócio, você fica mais esperta. Não é 100% das vezes, né? Mas eu diria que melhorou bastante a questão dos pensenes. Os pensenes, também isso estava no meu Código Pessoal de Cosmoética, né? Melhorar os pensenes era a cláusula número 1 lá do meu Código Pessoal de Cosmoética. Então vai se somando as coisas, né? Aquela coisa, né, de ficar pensando, porque assim, eu sou muito crítica, né? Aquela coisa de muita autoexigência e heteroexigência, então qualquer coisa errada não pode. E aí, assim, você vai relaxando com os outros e com você, mas não no sentido de ficar relapsa, né, com as coisas ou negligente, mas de entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento, né? E aí a gente vai melhorando, e eu também. Então a gente vai melhorando aos poucos, né? Isso a gente vê nas nossas relações, nas amizades, né? O quanto que isso vai tornando mais leve, né?
Aí diminui a ansiedade, diminuiu bastante a minha ansiedade. Mas assim, tem um outro lado, né? Como tem muita autoexigência, você quer fazer tudo. E aí gera uma cobrança muito grande. Eu falei, não, de tudo eu não vou fazer. Né? Eu vou fazer o que é prioridade. E aí você colocar prioridade nas coisas. Eu falei, não, então, se meu tema de pesquisa é esse, eu vou investir nisso. Tudo que for relacionado com isso eu quero estar, mas o que não tiver, não vai ser agora, né? Eu vou depois. E aí você vai organizando a sua vida para isso, né? Eu consegui escrever bastante. Em 2014, quando eu escolhi essa especialidade, eu consegui produzir bastante coisa escrita, produzir artigo, apresentei tertúlia, apresentei mais verbete. Esse ano também eu estou conseguindo escrever bastante, mesmo estando bem ocupada, assim, eu consegui, né? Quer dizer, prioriza, né? Aquele tema e parece que conecta ali e vai. E outra coisa na dinâmica da pangrafia, muito interessante quando você coloca o tema que você quer que os amparadores te ajudem a captar ideias, como que funciona? Impressionante, assim. Ou então você não vai com nenhuma questão assim específica, mas você vai aberta, com a cabeça, digamos assim, vazia de pré-ideias, de pré-concepções, mas vai com esse objetivo. Eu falei, eu quero ver o que os amparadores têm a me dizer sobre a questão da assistenciologia. Mas sem pré-concepções, nem pergunta. E vai com a cabeça vazia para lá e toma arco voltaico e vem. E as ideias vêm, ou às vezes não vem nada, mas o que tinha que vir era isso mesmo, era aquela calmia, para você perceber a calmia da mente vazia, né? Sem aquela Oi, turbilhão. Roberta, tudo bom? Sei lá. Roberta, eu cheguei depois, não sei se você já falou, dessa metodologia, como é que foi? Utilizando a dinâmica da pangrafia e o conscienciograma. Sim, vou falar Tá. rapidinho e depois está naquele artigo que eu estou te devendo, tem lá a metodologia. Eu falei. Tá. E depois aí eu queria saber também dessas sessões, mas Tá. se você puder falar. Ah, tá. Eu falei rapidinho aqui com o pessoal já. Então, a metodologia foi assim. No início, eu ia para a pangrafia para captar ideias sobre o tema do meu livro, que é Qualificação Interassistencial. E depois eu cheguei à conclusão que eu precisava pegar o assistenciograma e fazer. E aí eu mudei um pouco o foco para o assistenciograma. E você participa da dinâmica, então você sabia, né? A gente ia lá para o centro e colocava lá o tema que a gente queria captar, ou então não colocava nada, mas as ideias vinham, e eu registrava, e vinha mesmo em forma de perguntas. Perguntas que depois eu adaptei, né? Acertei ali a redação, e foi colocando no conscienciograma. Aí apresentei lá na Semana Paracientífica que você estava. Você lembra? Você deu várias sugestões e tudo. Tinha umas 30 e poucas questões, não estavam organizadas em sessões, estavam soltas. Aí o Juliano Ginani deu a ideia de eu olhar o conscienciograma e ver o que eu podia fazer dali. E aí ficou um tempo parado, pensando, e aí eu peguei o conscienciograma, e cada folha do conscienciograma eu fiz uma síntese, uma ideia síntese da que essa folha tem a ver para mim com assistenciologia. E aí eu criava uma questão para cada folha do assistenciograma. Então, ficaram 100 perguntas do assistenciograma, 10 de cada sessão, e as 30 que eu tinha feito na dinâmica da pangrafia, eu criei um agrupamento para elas também. Essas 3 primeiras sessões. Essas 3 primeiras sessões. Tá. Foi assim. Tá. Aí depois, eu acho que aí não tem, mas no artigo que eu vou te mandar tem lá falando o que cada sessão mede. Que cada sessão mede. Mas se der tempo, aí a gente repete. Ok? Então, Val, foi essas mudanças, assim, aí eu acho que eu estou melhor. Então, mais alguma pergunta? Ou a gente pode... Tem alguma questão que vocês gostariam dessas questões que estão aqui dos exemplos? Alguma especificamente chama atenção? Ou alguma sessão específica dessas aí? Roberta, posso perguntar ainda? Pode. Sobre a sua assistência na TENEPS. Você acha que mudou? Como que melhorou? Ampliou? Como que foi a sua assistência? Então, a da TENEPS foi um pouco diferente, porque eu entrei para 2 grupos de TENEPS, de uns 3 anos para cá. Então, eu passei a receber muito mais pedido por causa do grupo, né? Eu não sei dizer se assim, talvez o fato de eu ter entrado no grupo já é uma consequência dessa minha melhoria.
Oi? Assim, eu fui convidada para participar de um grupo, hoje até sou coordenadora do grupo, e o outro também eu entrei por iniciativa minha, né? Talvez antes eu não tivesse tomado essa iniciativa, mas eu pedi para entrar no grupo de TENEPS, e eu recebo muito pedido de TENEPS hoje. Foi simultâneo, então você não consegue diferenciar qual que foi a... Quem foi primeiro, Quem né? foi primeiro, Quem foi isso. primeiro, Que é interessante aplicar isso também no... Tem umas perguntas que falam da TENEPS, sim. Tá. Lá, assim, não tem uma seção específica sobre TENEPS, mas ela tem algumas questões espalhadas, né? Se tem perguntas aqui sobre a TENEPS, você quer falar? Nesses exemplos eu não me lembro, mas no conscienciograma todo, no assistenciograma todo, tem alguns. Deixa eu ver. Você quer falar sobre a pergunta 3? Tá. Como que ela... A 3, vamos só lembrar que a seção que é. 3 é demandas e resultados assistenciais. Avalie o quanto a consciência consegue coordenar as demandas de ajuda e seus resultados. Então, quanto considera que as demandas assistenciais que chegam a você estão confluentes com as suas próprias demandas proexológicas? Então, assim, é questão da coordenação mesmo, né? Se você faz muita coisa que está fora da sua proex, imagina, a pessoa está dispersa nas suas atividades, fazendo muitas coisas que não são muito relacionadas à sua proex. Ela vai ter demandas assistenciais ali. Mas ela tá, então ela acha que ela está fazendo assistência, certo? Mas ela está fora da proex dela. Então, então a gente tem que ter, eu acho que aqui tá o som, tá bom? Tá. Quando a gente tem uma visão muito clara da nossa proex, ou pelo menos das principais cláusulas da proex, as nossas demandas assistenciais vão chegar dali, se você está dentro daquela linha. Se você não tem e começa a fazer uma coisa, uma outra coisa, as demandas assistenciais vão estar fora, né? E aí como é que você lida com isso? Porque o tempo e os nossos recursos de tempo, eles são limitados. Talvez você vai estar fazendo muita assistência, mas não vai estar fazendo aquela assistência que você precisava fazer para ser completista. Então imagina, né? Pessoa que atende um monte de coisa, mas aí, no meu caso, aí não está escrevendo livro, não está dando aula, não está escrevendo, não está pesquisando, não está fazendo TENEPS, não está doando energia, não está participando da assistência multidimensional, mas está fazendo um monte de coisa. Então, essa questão aí de coordenar mesmo as demandas, tem a ver com a priorização. Sumiu? Oi. Nesse sentido mesmo, eu ia perguntar aqui na questão 7, Sim. que é relacionado à cláusula da PROEX, cláusula proexológica. Esse assistenciograma, ele pressupõe um autoestudo, né? Ele vai fazer com que a gente tenha que ressignificar, né? Porque, por exemplo, o estudo da PROEX, se ele não estiver atualizado, ele requer uma atualização. Sim. Também resiliência, um autoestudo quanto à resiliência, o que é mesmo resiliência? Essa questão eu pensei pelo seguinte, geralmente na nossa PROEX tem cláusulas que são desafios para nós, né? Senão não precisaria fazer, né? Então a gente vai fazer aquilo que a gente ainda não fez em outras vidas. E aquilo vai mexer com a nossa resiliência no sentido assim, aquilo vai mexer com a nossa estrutura, né? Para realizar aquela cláusula, aquela parte da PROEX vai mexer com coisas nossas. E aquilo mexe emocionalmente, você vai ter que mexer com a mental soma, você vai ter que mudar, né, para realizar aquilo. Então, dizer o seguinte, é mais difícil. E aí, qual é a nossa tendência? Desiste e vai para aquela assistência mais fácil. Pelo menos pode acontecer isso, né? Eu tenho mais facilidade para tal coisa, eu estou fazendo assistência aqui. Isso é um paradoxo, né? Poxa vida, eu sou boa nisso, as pessoas precisam disso e eu estou aqui para ajudar. Mas o que eu precisava fazer também era esse aqui que é difícil. Então, assim, tem a ver com aquela questão 3, o quanto eu balanceio isso, né? Então, por isso que se você conhecer as suas cláusulas da PROEX, conhecer para onde você está indo, é importante para você decidir o que você vai fazer, porque tem muita assistência para ser feita. E também, assim, no início, quando começamos os nossos autoestudos, eu principalmente tinha um entendimento da minha PROEX. Depois, com o tempo, aprofundando mais, eu vi que não era o que eu pensava. Que a gente vai, por exemplo, o curso da retrosenha.
ele vai aprofundar, vai dar uma nova significação. E eu vi que, às vezes, o que eu pensava que era minha ProEx, na verdade, era a mimese, porque eu fazia bem aquilo, né? E o desafio maior era outra, né? Em termos de assistencialidade e tudo. Então, eu achei bacana, no sentido de, quando se aplica isso aqui, fiquei pensando quanto tempo levaríamos para aplicar esse assistenciograma. Né? Teria que pressupor todo um estudo. Eu acho que não precisa Um de tanto item tempo, já né? dá um bom estudo, né? É. O que eu penso disso? Né? O que eu estou chegando à conclusão que agora está me vindo uma intuição. Se tem uma coisa que você é muito bom, você precisa ajudar. Mas como que você pode ajudar? Você pode capacitar outras pessoas para fazer aquele trabalho. Se você é muito bom, você tem que ser professor daquilo, treinador daquilo, né? De outras pessoas fazerem aquilo, e você ficar liberado para fazer uma outra atividade que é um desafio para você na sua ProEx. Mas você não vai descalçar aquilo ali, entende? Você vai capacitar outras pessoas, você pode até continuar orientando aquele grupo, mas é uma coisa que não vai te demandar tanto tempo, porque não é você que vai estar fazendo efetivamente. Mas você vai estar ajudando outras pessoas a fazer aquilo. E você vai estar liberada para aquele desafio proexológico seu. Isso é a base da assistência, né? Porque, no caso, assim, se eu não conseguir passar o bastão, não conseguir formar alguém, então realmente não fiz assistência. Você vai ficar amarrado naquele tanto de tarefa. Não está liberado, né? O professor Valdo fazia isso o eu tempo ia inteiro, dizer, né, gente? exatamente Ele criava isso. um trabalho, aí fazia aquela estrutura, capacitava pessoas, passava a bola e criava outra atividade. A técnica dos multiplicadores, Técnica né? dos Criar um multiplicador daquela assistência. Não tem outro jeito da gente, pelo menos eu não vejo outro jeito da gente lidar com essa quantidade de demanda que a gente tem. Né? Então, essa questão de você ajudar a formar outros professores, formar outros assistentes, formar outros EPICOMs, formar outros coordenadores de área e por aí vai, né? Na sua profissão também, tudo, né? Se tiver essa visão, aí chega a gente para trabalhar, né? Porque, às vezes, o próprio líder, ele segura o trabalho, porque ele acha que ele é o melhor. Acha que ele que sabe, ele que tem que ajudar. Né? E também é mesmo. E imagina o professor Valdo, ele era o melhor daquilo. Sim. Mas se ele ficasse falando assim, eu não vou passar para eles, porque eles não fazem tão bem quanto eu, ele não ia passar nunca. Às vezes ele colocava um desafio que a pessoa achava que não podia, né? Mas te vira, ele dizia, né? Te vira, Vai lá. Ele deixa a pessoa, a gente não precisa esperar que os outros façam. Igual, se você é muito bom naquilo, você quer que os outros façam igual você. E você tem que abrir mão disso. Senão você não sai daquilo ali, né? Ô, Roberta, de novo. É o seguinte, você tem um curso que vai ser dado aí com esse tema, né? Vai ser um dos instrumentos que a gente vai aplicar, vai ser o assistenciograma. Tá. Então, assim, a ideia é, no curso, trabalhar bastante com as questões, com as sessões com as questões, não é isso? Uhum. Você poderia fazer aqui com a gente, de repente, alguma prática, para a gente ter uma ideia, assim, com essas questões, por exemplo, pega uma questão, debate aquela questão, a pessoa responde, dá nota, assim, para a gente ter um pouquinho mais de clareza disso. Então, ali na metodologia, então vamos escolher o método de cada um se comparar consigo mesmo. Né? Então, assim, o que eu propus, não sei se você estava aqui, a pessoa pode aplicar de 3 jeitos. Igual o conscienciograma, comparando com o serenão, comparando com um colega que você acha que é muito mais assistencial que você, e você dá a sua nota comparando com ele, ou comparando com você mesmo, aliás, como você acha que você gostaria de ser já. Então, eu acho que eu já queria ser de tal jeito. Então, você, não, mas eu ainda estou 70%, 50% disso que eu gostaria de ser. Né? Então, por exemplo, questão 1. O quanto você coloca seus interesses pessoais acima dos interesses dos assistidos e do melhor para todos, né? Cosmoética. E aí essa questão é dupla. No papel, isso aí em geral, no papel de assistente voluntário, né? Pensando aqui na conscienciologia, o quanto você se disponibiliza para a assistência necessária versus a assistência escolhida egocentricamente. Essa segunda parte, assim, é que às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que vai ser bom, vai ser agradável para a gente, né, dentro do voluntariado. Nada contra, né, mas o que seria mais avançado? Né? Você olhar o que é necessário fazer, e que talvez seja um desafio para você, e você se disponibilizar para aquilo ali. Falei, não, o que eu preciso fazer para me qualificar para fazer isso?
né? Eu vou pegar aquela tarefa assistencial e vou me virar para melhorar. Não vou pegar de qualquer jeito, mas o que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, assim, quanto eu coloco os interesses pessoais? O que vocês acham? Que nota, não precisa falar, né? Mas vocês conseguiriam dar uma nota para isso? Assim, o quanto vocês gostariam, como vocês gostariam de ser, né? Em termos de colocar os interesses dos assistidos e de todos acima dos interesses pessoais. Dá para medir isso? Dá para medir, assim, subjetivamente, né? Cada um dá uma nota. Alguém gostaria de comentar? Nil, você queria comentar? Eu acho que dá para medir, mas assim, as razões porque, por exemplo, não pega o que é necessário, elas podem ser variadas. Uhum. Inclusive, por sugestão pode ser, sua, inclusive, Nilce, pela questão para poder não ser mimético, para poder dar oportunidade para o outro, Aí porque aquilo, se você você vai capacita fazer, outras pessoas, né, essa é uma questão, até que ponto é assistencial, eu estou trazendo para mim, até para a minha realidade. O quanto que é assistencial, de repente, eu continuar fazendo uma tarefa, porque eu vejo que ela é necessária ali, eu pego e faço, mas aí eu não dou oportunidade para outras pessoas também fazerem. E se as outras que poderiam estar fazendo não chegam para fazer, tem alguma coisa no mecanismo que não está correto. Então, de repente, poderia ser assistencial, mais assistencial se eu não fizesse. Exatamente. Por isso que aqui eu coloco a fatuística para a pessoa explicar por que ela está dando aquela nota. Né? Mas aí você não está sendo egocêntrica. Né? Você não está indo, você está colocando o interesse do que é melhor para todos, porque se eu tenho uma tarefa maior para fazer. Então, eu preciso que outras pessoas, você pode até se propor a capacitar, é o que a Aliette estava falando, a gente se propõe a capacitar outras pessoas, essas pessoas vão chegar. Se não está chegando, a gente precisa analisar tem alguma coisa, o que está acontecendo, e tá o fato, que as pessoas então, não de repente, assim, a minha nota, ela abaixa justamente porque eu estou fazendo isso. Também. Porque no momento que eu estou fazendo isso, eu estou deixando de ser assistencial. Você pensa lá quando a gente dava quando a gente dava palestra lá no IPC e tal. Aí a gente vai ficar, no início você é pouco experiente, você quer dar muita aula para tornar experiente. Aí depois você se torna super experiente naquilo. E você se disponibiliza para dar todos os cursos. Não e vai gosta chegar disso novo. E se sente bem. Professor novo não vai chegar, porque você é melhor no sentido de mais experiente do que aquilo, então sempre vai estar você, não vai estar outro. E se você fala, não, outros precisam chegar, eu vou passar por uma atividade maior e deixar o pessoal, vou ajudar, né, a formar essas pessoas e vou pegar uma atividade maior. Aí não é egocentricamente, é necessário aquilo, mas você está ajudando a formar outros. Agora, vamos supor que um dia faltou. Aí você vai lá e assume aquilo, né? Talvez pontualmente, eu vou resolver isso aqui, porque você tem experiência e precisa. Mas não é deixar que outros cheguem, né, para assumir isso. Eu não sei se tem a coisa mais globalmente, tem né? que a análise é bem global. Eu não sei se está no assistenciograma, mas eu acho que uma métrica que nos ajuda é porque, às vezes, no trabalho assistencial, a gente avalia o crescimento do trabalho assistencial pelo nosso crescimento. Então, a pessoa começa lá, ela quer ser docente. Então, ela começa como aluno, depois começa como treinando. Então, ela cresceu na docência. Essa é uma métrica, mas a outra é o quanto o trabalho em que você está envolvido está crescendo. Porque a pessoa pode pensar nela, ela vira professor, vira isso, mas a equipe não consegue crescer. Então, muitas dessas demandas que a gente tem habilidade, você pode se perceber como executor ou como preceptor, né? Ou seja, preparando as pessoas para fazer isso. Então, acho que a gente tem essa condição de avaliar o nosso nível de assistência pelo nível de crescimento do trabalho e das pessoas que podem executar. Eu acho que o grande exemplo que a gente tem é o professor Valdo, que conseguiu abrir várias frentes, formar pessoas. Agora, tem aquela questão, né? Quem vai fazer não vai fazer igual a você. Né? Não é uma questão nem de melhor ou de pior, é diferente. Então, isso a gente tem que abrir mão de querer fazer do nosso jeito. Né? Então, acho que essa métrica nos ajuda muito, enquanto você cresce no trabalho, enquanto o trabalho que você participa cresce. Porque nisso você pode ser o professor menos experiente, mas o trabalho está crescendo. Então, há uma dinâmica de ampliação da assistência. Né? É muito importante a gente falar essa questão da preceptoria, né? Cadê a Rosa? Preceptoria aí. Só deixa, Rosa. Fala da preceptoria aí.
A importância da preceptoria para o crescimento dos trabalhos. Indo? Tá. Então, eu vejo a pergunta da Nilza, por exemplo, quanto que você, às vezes, fica retido, às vezes com poucos voluntários naquela mesma tarefa que você está desenvolvendo, e você fica por vários, até anos, né? Mas eu vejo assim, às vezes, a minha hipótese, como você está lidando com o voluntariado e aquela é uma frente de trabalho ainda invicta, é uma Verpom, né, uma Neo-Verpom, então há necessidade de um tempo para que as pessoas assimilem de que se trata aquele tema, para que as pessoas incorporem intraconsciencialmente quais os efeitos, qual a repercussão, quais os objetivos daquele trabalho. E aí a dificuldade não está na pessoa que está coordenando, eu vejo assim, e sim na temática que ainda não é vivenciada por ser uma Neo-Verpom. Eu vejo isso no caso, na exemplificação da Preceptocões. Eu venho esse tempo, desde 2014, dando cursos, explicando aos voluntários, mas vejo muita dificuldade de entender o que é uma preceptoria interconsciencial polimática. Então, realmente, até o próprio nome já se encontra dificuldade, né? Então, eu acho que tem que ter, assim, paciência, persistência, determinação, porque o público-alvo vai chegar, mas há necessidade de um tempo para as pessoas se entenderem, para as pessoas incorporarem aqueles conceitos. Eu vejo dessa forma. Houve uma época que eu fiquei, acho que a pergunta da Nilza tem a ver um pouco da apreensão, porque não chegam outras pessoas para trabalhar, por que eu tenho que ficar só nisso? E a gente quer muito dividir, quer até sair para outras coisas, mas depois eu compreendi que há necessidade de um tempo de entronização, né? Da incorporação daquelas ideias, né? Eu gostaria até que o Laurentino falasse um pouquinho, até porque ele também está com uma pré-IC, que há necessidade desse tipo de trabalho também, né, Laurentino? Preceptoria também. Pode falar um pouquinho? Aí, Laurentino, ali do seu lado. Bom, no caso da pré-IC, das parêmias, a Simpar, a dificuldade veio, com certeza, muita coisa de minha parte, né? Dificuldades minhas de gerenciar isso, e dificuldades externas. Nós estávamos com uma equipe boa no começo, em 2013, aí veio a crise da IAC e me pegaram, mais da metade dos voluntários tiveram que ir para a Unicim. Depois veio a crise da Unicim, pegou mais uma turma, mas atualmente parece que o horizonte começa a clarear. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a Flávia Rogic, que entrou na turma, ela vai ser o técnico científico, que era o que eu estava precisando. Estava precisando de um monte de gente para fazer pesquisa. E a Rosemary Salles deu a entender que está interessada em entrar. Agora, a grande dificuldade é a mesma que você está tendo. Quando você põe em pedagogia, preceptoria polimática, aí você já complica a coisa, porque ser polímata é uma coisa muito difícil, e aí você tem que ter um grupo enorme de pessoas para poder ter esse poli. Vamos pensar, eu não sei, eu estou pensando aqui em termos de equipe e equipex.
a gente não pode nunca esquecer que o nosso trabalho tem os amparadores também, né? Então, a É gente está lógico. pensando aqui muito em nós, na minha liderança e tudo. Por isso que eu falei o negócio do autoamparo, me conecta com o amparador, aí tem os amparadores de função, então, assim, tem alguns objetivos assistenciais que tem amparadores interessados naquilo, né? Que são especialistas, igual tem as nossas especialidades, né? Deve ter os amparadores também que são especialistas em determinadas temáticas. E eles têm interesse em juntar as pessoas que vão, né, a equipinha, né, que vai ajudar. E eles também devem formar lá os vários amparadores, tentando ali se conectar entre eles também para fazer um grupo, né, da Equipex para trabalhar num projeto assistencial. Né, e isso realmente leva tempo. Né? Imagina você desenroscar a vida de cada um ali que precisa estar naquele grupo para realizar uma assistência. Mas então, eu acho importante a gente ver a questão do autoamparo. Ver assim, o que me conecta com o meu amparador. E aí vem as questões também, tem temas que são mais difíceis. Tudo que trabalha mais com mental soma, eu acho que é mais complicado. Né? As pessoas exigem um esforço grande, é um tipo de assistência que as pessoas não... A gente não acostumou a fazer isso em outras vidas, né? Então a gente fez muita assistência mais psicossomática, às vezes, né, alguns pontos energética também, mas não do nível que a gente faz hoje, né, com a lucidez que a gente faz hoje. E aí até as pessoas passarem por essa qualificação, conectar com o amparo daquela atividade, então leva tempo entender. E o mental soma, gente, é difícil mesmo. É difícil, as pessoas... E você tem razão aí, o autoamparo eu interpreto, no meu caso, aqui já que nós estamos falando da Praic, a Simpar, passa pela qualificação, autoqualificação. Eu, claro, estudei coisas interessantes na minha juventude e idade adulta, começo da idade adulta, mas eu passei 40 anos no comércio para sobreviver e eu tinha só a noite para poder estudar. E perdido lá numa cidadezinha no sul de Minas, né? Então, tem a minha biblioteca, que era pequena, mas era só. Agora, depois que eu vim para cá, eu tive mais tempo, né, que eu não tenho mais as 12, 13, 14 horas por dia de trabalho, né, e eu pude rememorar, rever meus estudos, sobretudo no latim, no grego, coisas clássicas, rever textos, ler autores antigos, de maneira que eu me sinto já um pouco mais preparado para poder doar nesse sentido, né? Porque o que as parêmias, o que são? São sínteses de sabedoria, sínteses de estudos, sínteses de experiências da humanidade. Então, é muito amplo. E o professor Valdo, quando conversou conosco sobre essa Praic, ele fez uma reunião de quase 3 horas, em que ele falou o que ele queria, e ele fez uma afirmação que eu de vez em quando repito. Ele disse: uma pessoa que estuda parêmias durante 5 anos, estuda, né? Ele estará capacitado a conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Sim. E de nível, né? Eu acho que isso que a gente está falando tem a ver com a sessão da liderança, né? Que é, Exato. deixa eu ver qual o número que é aqui da liderança. A 8. Né? E aí a pergunta que eu coloquei, não sei se ajuda a gente nessa discussão que está tendo, é o seguinte: qual o seu nível de conflitividade com os outros assistentes e com os amparadores ao realizar tarefas assistenciais? E no papel de liderança assistencial, qual a sua atuação a fim de minimizar os conflitos entre os assistentes da equipe em prol da manutenção da assistência em alto nível? Né? Não sei se é o caso de vocês, assim, mas sempre tem umas coisinhas, né, entre as pessoas, e aí a função do líder ali assistencial, como amparador também, é minimizar isso. Né? Nunca tomar lado de um, lado do outro, né? Porque você precisa... Uma das funções da liderança assistencial é fazer com que as pessoas, né, limpem coisas do passado, né, e vão...
Uma coisa que eu conversei com a Jacinta, né, quando a gente está no voluntariado do CAE, é que o voluntário não chega e tal. Eu acho que quanto mais a gente se queixava que não tinha voluntário, cadê a Liege? Liege também conversou sobre isso comigo. Mais difícil é deles chegarem. Se a gente ficar reclamando, é muito trabalho em cima da gente, ninguém vem ajudar, isso aí as pessoas não chegam. Não adianta que não chega, porque você está conectado com o queixume, está conectado com a sede disso. E a partir do momento em que você fala assim, olha, vamos fazer o que a gente dá conta, foi o que a gente fez, né? E vamos demonstrar, no sentido assim, de expressar no seu jeito de estar, de ser, o quanto o fato de você estar aqui fazendo essa assistência está te fazendo bem. Então, se você está melhorando com aquela assistência que você está fazendo, é o negócio do autoexemplo. As pessoas vão chegar, porque elas também vão querer esse bem-estar. Você vai estar mostrando o seu bem, porque você está no bem-estar, mas você também tem o queixume. Tá fazendo tudo sozinho, é muita coisa, né? E aí a pessoa às vezes vê isso, não vê o outro lado do quanto você está ganhando pessoalmente, está fazendo aquele trabalho, está se desenvolvendo e tudo. E aí você começa a falar, não, vamos parar de queixar e vamos mostrar o lado bom, né? De estar no voluntariado, de estar trabalhando, de estar sustentando aqui o CAEC. E não importa, a gente vai fazer o que a gente dá conta. E aí, né, Jacinta, o que aconteceu? Veio gente, a beça, chegou um monte de gente, assim. Então, essa questão de a gente estar realmente conectado com o aparador. Falei, olha, tá difícil, é muita coisa, mas vamos em frente. Vamos em frente. Aí, quem tiver que chegar, vai chegar. E a gente tem que estar pronto para isso. E a gente não querer carregar o mundo nas costas de maneira de autossacrifício, né? Então, falar, olha, isso aqui a gente dá conta de fazer, isso aqui a gente vai fazer quando chegar mais gente, mas deixa aqui o trabalho, não vamos esquecer disso. Fica aquilo ali no holopensene do voluntariado, da área que você está trabalhando, e vai. Né? E as pessoas chegam, não são assim, igual a gente também não é. As pessoas mais qualificadas do mundo, a gente também não é. Então, assim, gente, a gente tem que se qualificar, mas é no trabalho também que a gente vai se qualificar. Não achar que vai chegar a pessoa pronta para fazer aquilo que você quer. Nem você mesmo tá, né? Eu não estou também, então não adianta eu querer que vai chegar lá o expert daquela coisa ali, que vai resolver tudo e vai assumir, então assim, cada um é um pouquinho, fulano tem esse trafora aqui, o ciclano tem esse, Beltrano tem esse, e a gente juntos vai realizar a tal tarefa. E aí a liderança, é esse o papel, né, da liderança ali, e diminuir os conflitos, primeiro os seus, né, os seus com o amparador, seus com os assistidos, seus com a equipe entre si, e aí isso vai crescendo, né? Então, tem umas pessoas que fazem isso muito bem, e servem de modelo atualmente, e aí você vê que o grupo da pessoa cresce. O grupo da pessoa cresce, porque ela, principalmente eu acho que o conflito dela com ela mesma e com os amparadores, coisa que a gente não vê. A gente não vê, mas a gente vê o resultado que aquela pessoa está conseguindo, as pessoas chegam para trabalhar com ela. Né? Então, por quê? Porque as pessoas gostam de trabalhar com ela. Ela está bem assistida, ela não maximiza conflitos, ela não cobra exageradamente da equipe dela, né? Ela apoia a equipe sempre e ajuda a equipe a crescer, as pessoas individualmente a crescer. Então, essa pessoa está com uma boa liderança interassistencial. Né? Roberta, eu gostaria até que o Laurentino levantou a questão sobre o polímata, porque, assim, por exemplo, eu gostaria até que o Laurentino continuasse me ajudando, já que ele é um erudito, né? Então, as pessoas consideram, por exemplo, você falou assim, mental somática. O polímata, ele trabalha com o holossoma, com os 4 corpos, não... Há uma predominância da coordenação do mental soma, logicamente, pelo registro das ideias. Mas, por exemplo, quando o professor, o último livro, o último legado que o professor deixou para a gente foi o léxico, né? Então, no léxico, ele coloca que realmente é a polimatia vivenciada, né? Então, não significa, por exemplo, você vê os níveis de pensatas, o professor tem uns pensados de todos os níveis, né? Então, trabalhando com os 4 corpos, então, não há uma exigência só que seja aquele erudito.
polimatia não é sinônimo só de erudição, é muito mais do que erudição. É uma qualificação de conhecimentos globais, universais, que já temos vivência no planeta. Então, isso é a polimatia, né? Entendeu? Então, isso então é o pulo do gato, porque a gente, quando vê assim, o professor começou fazendo as parêmias, bem assim, nível bem simples, né? E depois ele foi aumentando para atingir todas as consciências. Então, a polimatia vai atingir todos os níveis e todos os degraus da consciência. Um tipo de né? assistência avançada. Se eu permitir, o léxico, eu admiro enormemente esse livro, porque ali o professor ele se dirige a pessoas de todos os níveis, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais inteligente, mais complicada, mais capaz, e ele tem uma palavra para cada um, de maneira que ele serve para todos, né? Ele atinge um número imenso de pessoas dentro de um livro só. Ele tem palavras de brincadeira, tem ditos populares, ele tem coisas até... parece até grosseiro, mas não é. Mas existem pessoas que precisam daquele tom. E, ao mesmo tempo, ele chega a falar de transafetividade, de comunidades evoluídas, de CLs, etc. Né? É fantástico. É fantástico essa pessoa que serve de exemplo para nós, de não desprezar nada. É como diz, tudo que é humano, né? Como já dizia Teresa, não me é estranho. O professor era um exemplo disso daí. Tá. Deixa eu passar a palavra ali para o Eduardo, que ele estava ali com a mão levantada. Não sei se é pergunta. Obrigada. Tranquilo, tudo certo. Agora, eu já vou entrar aqui, mas sobre essa questão do polímata, né? A gente só tem que tomar cuidado, porque eu vejo aqui, não sei se é uma impressão minha, é uma tendência das pessoas ficarem estudando as coisas muito avançadas e, às vezes, deixam de lado coisas básicas que precisam ser estudadas em conjunto, né? O avançado é muito importante, porém, não tem como dar um salto, um pulo e, de repente, deixar de lado certas questões bem básicas, né? Por isso que antes eu ia falar aqui do nível de conflitividade. Mas como você já discorreu sobre isso, essa questão do nível, tem uma outra questão aqui que ela me chamou a atenção. Aqui, ó. A 5, como avalia a sua aptidão holochacral para equilibrar a troca energética necessária na interassistência e a defesa energética ante os ataques bioenergéticos assediadores? Isso é básico, né? Por que eu estou falando sobre esse caso? Eu acho que essa questão ela vai ser diretamente proporcional ao tipo de trabalho que a pessoa escolhe, o nível de assistência que ela entra, né? É claro, se a pessoa não entra em assistência nenhuma, ela tem menos ataque, mas se ela decide se posicionar, isso tudo é muito proporcional, então ela está ligada a outras questões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Sim. Então, essa troca energética necessária na interassistência, ela tem a ver com tem a ver com empatia emocional e energética, de você entrar na realidade do outro, entender e poder assistir. E é só que a gente sabe que, em algumas situações, tem os assediadores que não têm interesse naquela assistência, né? Eles não querem que aquela pessoa faça uma mudança na vida dela. Então, você precisa também estar bem energeticamente para suportar isso daí. Então, às vezes, você vai levar os assediadores para casa, vai trabalhar com isso. Aí tem a ver lá com a qualificação interassistencial, porque isso você não vai conseguir isso de um alto nível de uma hora para outra, né? Então, você vai treinando, né, aos poucos para entrar nessa interassistência, essa troca energética com o assistido e também, às vezes, com os assediadores dele. E, aos poucos, você vai melhorando a sua... como é que fala assim, a sua destreza nisso, né? Então, quem nunca faz, é o que você falou, quem nunca faz nunca vai melhorar. Você, eu não vou fazer porque eu fico mal depois, né? Porque ainda não tem. Mas assim, faz uma coisa pequena e fica um pouquinho mal, né? Depois você vai fazer e não vai mais ficar mal naquele tipo de assistência. Você já pode pegar uma coisinha um pouquinho maior, com mais gente, né?
Então, a gente sabe, quando a gente dá aula, por exemplo, tanto na Conscienciologia quanto em faculdade, os primeiros minutos da aula, as primeiras aulas, elas são mais difíceis. Por quê? O que você acha? Porque ali tem um processo energético, ainda está fazendo um desassédio primeiro ali, né? Aquela limpeza energética. E às vezes você que está mal energeticamente, né? Às vezes você está defasado, está mal, está doente. E você precisa também interagir energeticamente para o outro te ajudar. Senão, como é que você vai ser ajudado, né? Você vai receber TENEPS, em vez de fazer TENEPS, vai receber. Né? E você tem que estar disponível isso aí, para ter essa troca energética necessária. Então, você tem que equilibrar a troca energética que você faz e a defesa. Que você não pode se defender totalmente, senão você não faz assistência. Eu vou me blindar aqui, nada de ruim vai acontecer comigo. Mas e a assistência? Então, é o equilíbrio. Eu troco a energia, recebo lá uma energia que às vezes não está tão positiva, mas eu me defendo. E essa qualificação para defesa, ela vem toda antes. Por isso que o livro lá da qualificação interassistencial. Então, você já vai se preparando, treinando EV, fazendo TENEPS, participando de dinâmica, melhorando sua alimentação, fazendo atividade física, cuidando da sua saúde, cuidando das suas emoções, porque na hora que você vai entrar numa assistência que você vai receber uma energia mais assediadora, você já está mais ou menos preparado. Você não está lá, você vai lá, você já está mal. Imagina, você vai fazer assistência, você já não está bem energeticamente, já não está bem de saúde, já não está cuidando de si, mas eu vou fazer assistência. Né? E tem que saber até onde a gente vai. Né? Aquele negócio de... O aluno que fala assim, eu já fui lá vai nos lugares aí, na Ponte da Amizade, sei lá, e vou doar energia, vou trocar energia com todo mundo. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, né? Faz várias experiência pessoal. De repente a pessoa tão casca grossa não vai sentir nada, mas depois vem as consequências, né? Então é isso aí, é equilibrar. Não se fechar totalmente, mas também não é deixar tudo entrar e ficar mal, né? É qualificar mesmo isso daí. Mais alguma pergunta? Senão eu vou escolher uma aqui. Quer alguma? Eu tinha olhado aqui, ó, número 10, né? Que é da sessão da... Deixa eu ver qual sessão que é essa. Cientificidade? Não, é priorização interassistencial, tem a ver com as competências. Mas essa aqui acho que tem a ver com a cientificidade e tudo. O quanto você contribui para a tecnicidade e cientificidade da assistência neste planeta hospital? Você costuma pesquisar para encontrar a melhor assistência em cada caso? Então, isso é uma coisa assim que eu preciso, talvez seja uma das coisas que eu quero aprofundar, que é desenvolver a ciência da assistenciologia, né, a especialidade da assistenciologia, porque não vai ter receita de bolo para todo mundo. Então, a gente vai precisar, é igual um médico, né, que vai atender e tem sempre a mesma técnica para todo mundo. O cara só sabe uma técnica e chegou a pessoa com qualquer problema ali, ele vai fazer a mesma coisa. Não, você precisa entender quais são as técnicas, quais são os protocolos, quais são as possibilidades de tratamento. Então, mais ou menos isso para assistência multidimensional também. Aquela pessoa precisa de um alento, aquele precisa de tacape na cabeça, aquele precisa de um esclarecimento ali pontual, esse precisa ir lá para o front da batalha. Né? Então, assim, mas como que a gente avalia isso? Não tem. Assim, escrito, estudado, testado, pesquisado. E tem outras coisas também que a gente pode fazer, né? O quanto a pessoa cria novas técnicas assistenciais. O quanto você contribui criativamente para novas práticas assistenciais que ainda não existem. Porque tem um monte de coisa. Imagina, a assistência ainda é muito... Tirando a assistência assim, religiosa e taconista, não tem nada ainda. Eu procurei, eu fui lá no Conscienciograma, eu fui lá no Holociclo, procurar coisas sobre assistência, é só intrafísico, doação de comida, tem algumas coisas na área de educação, mas educação assim, bem básica, e assistência religiosa. Então, assim, tem muita coisa para desenvolver, a gente tem que escrever. Eu acho que o pessoal que participa das dinâmicas, o pessoal que participa de todas as atividades aqui multidimensionais das ICs, precisam, tipo assim, sistematizar as técnicas assistentes, porque todo mundo faz assistência, todas as ICs, todas as atividades têm, no fundo, né, o fim de fazer assistência. Mas isso não está escrito, ou está pouco escrito, né? Está pouca coisa escrita
sobre isso, qual é a técnica e para quem que serve, quais são os resultados esperados daquela técnica. Não tem. É uma contribuição, acho que às vezes é mais uma reflexão. Isso nos trabalhos de energia, de campo, de assistência, a gente percebe que tem assistência, né? Porque a gente percebe as consequências sendo assistidas, a gente percebe a doação da assistência, a doação de energia. E às vezes a gente sabe que foi feita assistência, tem a convicção, percebeu a exteriorização, sabe que as pessoas foram ajudar, mas tem muito pouca informação. Talvez esse gap entre o efeito e o que aconteceu diz respeito a gente não ter o conhecimento dessas técnicas especificamente. Se cada consciência é uma consciência, vamos dizer assim, cada uma tem uma especificidade. Então, as técnicas assistenciais podem variar numa quantidade muito grande, né? Então, destrinchar essas atuações talvez ampliem a nossa condição de lucidez, porque a gente entra com energia, mas o que foi feito, como foi processado, como aquela condição foi encaminhada, às vezes a gente não percebe. Parte pelo nível de autolucidez, mas também às vezes não conhecer esse processamento. Então você só pega o resumão, né? Saiu a energia daqui, foi para lá, eu senti que melhorou, então estava ruim, a energia saiu, percebi algumas consequências, ficou tudo bom, foi feita assistência. Mas que assistência? Para quem? Que nível? Com que técnica? E eu acho que aí é um espaço que sinaliza para a gente a importância de estar pesquisando isso, né? Eu acho, dando uma contribuição aí dentro do que você colocou, essa segunda parte aqui da pergunta, né? Você costuma pesquisar para encontrar a melhor assistência? Essa pergunta, você costuma pesquisar, ela denota interesse. Significa o seguinte, uma ação de você se interessar pelo outro, a ponto de pesquisar um assunto que às vezes nem é uma demanda pessoal sua, mas uma demanda do outro. Isso vai te qualificando e vai fazendo com que você também aumente o teu discernimento. Você começa ter um desenvolvimento, né, de modo que na hora que você vai discernir, você consegue perceber um pouco mais essa questão do interesse, da pesquisa. Isso é importantíssimo, né? Amplia tudo. Né? Imagina se você quer ajudar uma pessoa que tem um determinado traço, que é naquele traço que ela está precisando de ajuda. Você tem que pesquisar aquele traço. Qual a melhor maneira de ajudar a pessoa que tem aquele traço, seja ele qual for? Porque senão você vai só com os seus instrumentos que você já tem, mas você pode ampliar isso. Né? Eu acho que esse aspecto é importante, pegar o gancho de Laurentino. Se ele me apresentar um livro em grego, né, me dá o livro, me põe o livro na mão, abre as páginas, eu tenho lucidez que aquele é um livro em grego. Grego? Grego. Eu não sei grego, né? Então, eu sei quem me deu, foi o Laurentino, me entregou o livro, me mostrou os capítulos, mas eu abro o livro e não consigo ler. E eu tenho discernimento que aquele é um livro em grego, mas eu não consigo ler porque eu não tenho a técnica, né? Eu não tenho a alfabetização em grego para poder ler o livro. Então, tem esse aspecto do discernimento, tem um aspecto técnico. Você não consegue discernir aquilo que você não tem uma educação naquele contexto, né? O discernimento ele vem a partir da formação da educação. Se você não foi educado para aquilo, né? Porque a gente acha que discernimento é um simples ato de vontade. Não, fica mais lúcido, uma questão de caráter, não é uma questão de educação. Né? A intenção ela é muito importante, mas ela não resolve todas as variáveis. Né? Eu posso ter a melhor das intenções, receber o livro que ele me deu, saber que ele é importante, mas se eu não me eduquei em grego, eu não vou conseguir ler aquela mensagem. Então, é importante a gente falar, não, precisa ter discernimento como algo que a pessoa ela conseguisse por inspiração, e não por transpiração, né? Por educação, por esforço, essa questão do mental sumo que foi dito. E só mais uma rápida sobre esse mesmo tema. Tem aquela questão, né? O amparador sabe o que é melhor para aquela consciência. Ok, tudo bem, mas nada impede da gente ampliar nosso conhecimento para poder ser um pouco mais útil até para o próprio amparador na assistência em curso. Eu ia falar dos amparadores também, né? Porque o amparador sabe, mas como ele vai atingir a pessoa por meio da sua pessoa, você interfere nisso. Passa pelos seus filtros. Exatamente. Seus filtros. Você tem mais condições de recepcionar uma ideia de ponta se você tem, pelo menos, uma pesquisa dentro daquela área. Uma pesquisa naquela área. E o que qualifica o amparador é o conhecimento, porque o amparador é circunstancial àquela atuação, né? Você pode, se você tiver lucidez e conhecimento, você pode ser o amparador, você pode participar, mas da equipe de amparadores, né? E você opinar estudando aquela coisa ali, você vai conectar com um amparador, também especialista daquele tipo de traço, digamos assim, né? Que aí você vai ajudar aquela pessoa, você vai estudar aquela problemática, você vai conectar com os amparadores especializados naquela problemática também, né? Então, a chance de você acertar, acho que é maior, né?
Então, a gente tem que estudar bastante isso aí. Agora, às vezes, a assistência tem que ser no ato, né? Não dá para pesquisar. E aí? Por isso que a gente faz a qualificação prévia. Então, a qualificação não é só assim, eu tenho que assistir fulano. Então, peraí que eu vou me qualificar. Peraí, vou ali, vou me qualificar e volto. Não, você tem que qualificar sempre, constantemente, vai se preparando, né, para aquele tipo de assistência. E, às vezes, você vai tornar um especialista, né? Ser especialista nesse tipo de assistência. Foi isso aqui que eu me qualifiquei. Né? E aí vai chegar as demandas de acordo também com aquela qualificação prioritária sua. Então, a qualificação ela é prévia e contínua, né, para você estar aí. Imagina, um EPICOM vai lá, agora eu sou EPICOM, porque eu quero me qualificar, eu vou lá né, vou lá e não adianta, tem né, um passo a passo até você estar pronto para aquilo ali. E continua a qualificação, né, depois que você chegou em determinada função, determinada atividade, vai melhorando mais ainda, né? Mas tem uma qualificação prévia também, para quando chegar o momento, você está mais ou menos, pelo menos ali, preparado. Roberta. Liege primeiro, depois ela. Roberta, eu queria voltar quanto à tecnicidade e à cientificidade, né? Então, já foi falado um pouquinho ali, mas, assim, duas questões, dois fatos. Por exemplo, uma é já aplicar uma técnica que existe, às vezes, entre tantas que existem. O outro, o princípio, assim, de que os fatos orientam a pesquisa, né? Então, às vezes, se busca uma solução para alguma coisa, algo novo, um desafio que temos, e a gente não sabe como, mas vai tentando resolver e acha um jeito de resolver. Depois, com o tempo, vai entendendo que aquilo pode ser uma técnica. Então, surgem novas técnicas, né? E, quanto à cientificidade, também, você falou a questão da escrita, né? No momento que escrevemos, nós vamos ampliando, vamos sistematizando, organizando, e vai ficando bem objetivo. E, então, assim, também... dentro da minha questão, porque que eu entrei no voluntariado ali para trabalhar na tua equipe, né? Então, dentro da minha pesquisa, eu já cheguei à conclusão, eu tinha uma questão para trabalhar e que deveria escrever sobre o voluntariado. Mas, para escrever, eu deveria entender, né, de uma forma mais subjetiva e tudo, não aquilo, a axiologia ou simplesmente aquelas ideias soltas que temos, né? Então, no dia que, pensando assim, eu tenho que trabalhar no voluntariado, mas agora eu estou com outras coisas, eu não posso chegar e dizer, eu quero assumir o voluntariado em algum lugar e vou dar conta disso, porque eu tinha prioridades, né? Então, quando você falou assim, eu tenho um projeto, estou escrevendo um projeto, eu tenho um projeto que eu quero aplicar, eu quero trabalhar no voluntariado, então, ali eu vejo assim, a cientificidade, você já tinha algo escrito que iria aplicar, e isso atrai. Eu digo, eu vou trabalhar, então, na equipe da Roberta, né? Por isso que ela disse assim, aliás, já chegou por ela mesma, né? Ela nem sabia que eu podia trabalhar, ou convidar, ou coisa assim. Então, a cientificidade é a questão da impessoalidade mesmo, trabalhar os fatos, as ações, e não as pessoas. Às vezes, a pessoa traz as pessoas para a sua equipe porque são amigos, porque já conhecem. Até pode ser importante, né? Mas, se trabalha com a cientificidade, trabalha a impessoalidade, tanto nas questões de voluntariado mesmo. O que temos que fazer, qual a solução, e não é, por exemplo, se a pessoa, porque é minha amiga, elogiar, ou isso e aquilo. Então, às vezes, tem equipes que ficam muito no lado pessoal, né? Então, a cientificidade seria a impessoalidade, né? Bom, o meu sonho de consumo é assim, né, que a gente, nos nossos cursos, a gente busque gerar pesquisa nesses cursos. Porque a gente faz assistência nesses cursos, todos, né, de qualquer IC aí. E seria legal se depois de cada edição de um curso, a gente medisse, de alguma forma, mensurasse, ainda que subjetivamente, a gente faz aquela avaliação, se o curso foi bom, se os alunos gostaram, se sentiram satisfeitos, mas ainda não é isso. Assim, a técnica aplicada, quais foram as técnicas aplicadas nesse curso? E quais os resultados reais daquela, né, tentar fazer isso de uma maneira... Talvez, por enquanto principiante, porque a gente ainda não tem nem como, né? É difícil estudar a consciência, é muito difícil estudar a consciência. Eu vim de um congresso de psicologia ontem, eu vi, mesmo para psicologia ainda é muito difícil, né? Então, mas eles aplicam vários protocolos e sai publicando. Às vezes ainda não tem
não é muito robusto, os estudos ainda não são muito robustos, mas eles saem publicando. Imagina se aqui acontece alguma coisa e nós morremos tudo amanhã. Cadê as técnicas dos cursos todos que a gente usou escrito em algum lugar? Tem alguns que tem, mas muitos não têm. E aí eu fico assim, cadê o tratado da consciência terapia? Cadê? Então, assim, a gente vai perder tudo isso e eu acho muito sério. Então, assim, a questão da gente colocar todas essas técnicas assistenciais nossas escrita e publicada. Não tem outra opção. Das dinâmicas, do acoplamento. O acoplamentário já tem bastante coisa publicada, né? O pessoal da escola do parapsiquismo está fazendo. Acho que são iniciativas que a gente está começando a fazer para colocar a nossa assistência técnica, porque eu falei, a gente vai na bibliografia aí, só tem assistência religiosa, taconista e tal, e alguma coisa na área da educação básica, assim, né? Da educação consciencial, ainda falta coisa. E a cientificidade é isso, né? Aplicou, deu um curso, tá, quais foram as técnicas, quais os resultados, senão ainda não aconteceu a cientificidade. Deu um curso bacana, bonito, saiu feliz, né? Mas depois trabalhar com esses achados, com os resultados, a avaliação, faz parte, né? Para se cumpra um papel científico. Eu vou tentar fazer isso aqui no curso, mas ainda não sei como também. A gente não tem metodologia. Os fatos orientam a pesquisa, né? Depois que aplicar, você vai achar um método. E tem esse aspecto também. Tem muito ela estava na sua frente agora. Como é que é seu nome? Fran. Roberta, assim, na questão número 6, eu queria que você falasse um pouco do grau da lucidez, como que essas interferências positivas e negativas, qual foi a técnica, qual foi a ferramenta que você utilizou pessoalmente para ir medindo esse grau de lucidez? Qual o seu grau? Então, vou repetir aqui a pergunta. Qual o seu grau de lucidez quanto às interferências positivas e negativas da sua paragenética e vidas passadas na sua especialidade interassistencial? Bom, então você tem que ter uma especialidade interassistencial para responder essa pergunta, né? Vamos supor que, então, a partir dessa especialidade interassistencial, você vai avaliar o que as suas coisas inatas, aquelas suas características que vieram com você de outras vidas, do curso intermissivo, ajudam ou atrapalham. Porque se você tiver lucidez disso, é mais provável que você consiga aproveitar as coisas boas, né? E superar as coisas que atrapalham. Porque se você não tiver nem lucidez sobre as coisas que atrapalham, você vai se levar de roldão daquilo ali, né? E não vai. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui de especialidade. Tem gente, por exemplo, aqui, tem muitas pessoas aqui que têm a especialidade da parapedagogia. A pessoa é muito boa para criar curso, muito boa. Ela faz isso muito bem. Né? Então, isso provavelmente ela trouxe, né, de outras vidas, a facilidade, a criatividade de gerar atividades novas, da conscienciologia. Patrícia é uma, né? Tem essa capacidade aí, essa especialidade interassistencial. Pessoa criativa nisso daí. Será que tem alguma coisa que ela trouxe que talvez atrapalhe? Se a pessoa é boa nisso, talvez menos, né? Mas, às vezes, a pessoa tem uma especialidade interassistencial que ela quer desenvolver e ela ainda tem muito fator paragenético que atrapalha. Pode ser emocional, pode ser pessoa, por exemplo, que não gosta de estudar. Outro dia eu conheci um rapaz, 20 e poucos anos, que, eu não gosto muito de ler. Mas ele quer fazer uma atividade que demanda muito estudo. Ele acha que não. Ele acha que só porque ele é bom, ele já é bom naquilo. Então, ele tem, a paragenética dele já é boa naquilo. Mas ele acha que só com a prática, digamos assim, empírica que ele já tem, é suficiente. E eu falei com ele, você vai ter que estudar muito. Mas eu não gosto de estudar. Por que não gosta de estudar? Ele vai ter que pensar nisso. Será que veio de outra vida? Um rapaz novo, que tem uma família assim, teve a oportunidade de ter educação. Então, talvez ele tenha essa facilidade da prática, mas ele, por alguma razão, ele não gosta de trabalhar, assim, de sentar e ler o que já existe daquela área, aprofundar, porque ele vai ficar limitado. Entendeu? Você tem algum exemplo que você acha que você está te refletindo aí? Aqui nessa pergunta foi o grau de lucidez gradativo que você vai utilizando para identificar as interferências, né? Porque eu acho que tem das duas partes mesmo, tanto as positivas como as negativas. Então, isso realmente me chamou a atenção. E aumentar a lucidez é um foco meu. Então, por isso que realmente me chamou a atenção.
A gente pensar nas dificuldades que a gente tem para realizar algumas coisas que a gente quer. Então, você quer tal coisa, você acha que é importante aquilo, mas você sente que tem dificuldade. Aí, se você aumentar a lucidez quanto àquela dificuldade e ver assim, será que ela é de outra vida? Será que ela é dessa vida? Por que eu tenho essa dificuldade? O que eu posso fazer para superar? Né? E aí você supera aquela dificuldade para que na próxima, né, você vai ter que fazer um esforço maior agora, mas se você supera, na próxima você já vem com aquilo mais resolvido, né? Você fala na próxima vida? Próxima vida. Mas eu penso assim agora, que tem situações que a gente pode, assim, através assim, desse esforço para melhorar a lucidez, resolver aqui mesmo, né? Isso. Exatamente. Que aí você já resolve isso aqui, você já Porque tem os travões, né? O gargalo. Travões, exatamente. Os gargalos, os travões. Será que eles são daqui? Então, é nesse sentido que eu estava pensando, assim, de ir aprimorando e melhorando, mas, assim, técnicas para aumentar essa lucidez, para superar gargalos aqui mesmo. É autopesquisa, ó. Você pode fazer conscienciograma, cônscios, se for relacionado à assistência, o assistenciograma. E agora, uma coisa bem interessante, que acho que não tem material, não estou fazendo propaganda não, mas tem a ver com isso aqui. É o pessoal da OIC que criou os grupos terapêuticos. Ah, tá. Então, é bem legal também para fazer autopesquisa lá sobre os temas específicos eles criaram temas lá da consciência terapia em grupo. Então, é uma coisa também que ajuda a pessoa a ter lucidez sobre suas dificuldades e as suas facilidades também. Uhum. Na consciência, você vai fazer o conscienciograma, você vai ver as coisas que você tem de bom também. Né? As coisas que você nem sabia. Quando eu fiz o conscienciograma a primeira vez, o meu mega traforme não tinha nada a ver com o que eu pensava. Eu pensava que ia ser um e era outro. Entendeu? Então, assim, a gente tem, às vezes, uma visão meio distorcida da gente mesmo. A gente acha que a gente é bom. Eu era boa no que eu achava que eu era, mas não era tão boa assim. E outra coisa que eu não dava... Mas é um negócio, quando você tem um trafor muito bom, você nem repara nele. Ele fica ocioso, né? Não estava ocioso, aqui para mim era tão natural que eu nem considerava que era um trafor. Ah, tá. Né? Entendi. Acha que todo mundo tem. Acha que todo mundo tem. Dentro desse contexto aí que está sendo falado, se você olhar na questão 11, está aqui, ó, você nutre uma autocrítica e autoestima realista de si mesmo? Que julgamentos costuma fazer quanto aos seus... Aí você entra, os seus erros, vulnerabilidades, atos anticosmoéticos e omissões deficitárias. Mas dentro da visão realista tem coisa boa também. Tem coisa boa também, que não foi citado aqui. Colocar, né? Mas você vê que tem relação com o que está sendo dito. Exatamente. Até porque, assim, até as nossas vulnerabilidades e autos anticosmoéticos, você tem que avaliar com uma certa autoestima, né? Todo mundo erra, né? Eu estou fazendo um esforço para acertar, né? Eu estou no meu melhor, estou dando o meu melhor, mas ainda piso na bola, né? Mas a gente tem que olhar os acertos também e fazer a devida classificação de nota aqui, né? Então, se a visão é realista, ela tem os dois. Eu vou incluir também as coisas positivas, né? Acho importante aqui, quanto aos seus erros e acertos também, né? Porque às vezes a pessoa não dá valor aos seus acertos. Obrigada. Roberta, Vou colocar. Ainda na questão 6, você colocou paragenética e vidas passadas. Tem alguma diferença entre uma situação e outra? Eu acho que nem tudo que... Não sei, eu não saberia dizer. Tudo que você passou nas vidas passadas está na sua paragenética, algumas coisas que estão nas suas vidas passadas, você já não está mais na sua paragenética. Eu considerei que paragenética, no caso aqui, se for assim, seria a somatória de vidas passadas, mais intermissões passadas, né? Intermissivos também. Quer dizer, a paragenética é uma coisa mais ampla do que a expressão vidas passadas, né? Sim. Concorda comigo? Porque às vezes a pessoa que então, nesse caso, está tudo ok a questão. E às vezes a pessoa que vai aplicar esse curso, vai aplicar o assistenciograma, não sabe muito o que é paragenética, né? Mas vidas passadas ela consegue entender. É bom, clareia mais. Facilita um pouco. Não está redundante, não. Eu acho que uma coisa é mais do que a outra. Supondo que seja, né? Amplia um pouco, né? Obrigada. Roberta, aqui na questão 11, a autocrítica e a autoestima,
juntas, né, que você trouxe aqui, eu queria que você desse uma explanada sobre isso aí, num outro sentido que você falou para o Eduardo, no sentido de como as pessoas, por exemplo, quando fala de lucidez, elas vão para a questão da lucidez sem se ligar à questão da autocrítica e da autoestima, ou mesmo da reciclagem que ela tem que fazer, né, para chegar à lucidez, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é uma questão da balança, né, da autocrítica, realista no sentido assim, gente, eu não sou o último pacote do biscoito, não, como é que é, da última bolacha do pacote, né? Mas estou fazendo força para isso. Então, uma autocrítica realista, porque as pessoas às vezes se acham assim, por causa de um erro, ou uma falha, ou um trafar, elas se diminuem demais, elas exageram, elas colocam peso demais naquele fato. Então, aquele erro ou aquele traço, as pessoas passam a se identificar com aquilo. Então, assim, eu sou... Tá, aquela coisa ruim. Não, ela tem aquilo, ela fez aquilo num determinado momento. E a gente faz muito isso com a gente, às vezes, e pior, fazemos isso com os outros. Então, se o Eduardo um dia pisou na bola comigo, ele não vale nada, não importa todas as outras coisas boas que ele tem. Isso é uma heterocrítica irrealista, e aí se aplica a nós também. É irrealista, eu falei, gente, a pessoa... um dia ela passou por mim e não me cumprimentou, e não tem nada a ver comigo às vezes, ele estava lá preocupado com outras coisas, mas a pessoa que tem o viés assim, muito negativista, ela exagera, e aquele fato que às vezes é 1% de todo o Eduardo, vira tudo. Então a pessoa pega o todo pela parte. E o contrário também, né? A autoestima também tem que ser realista, né? Não é porque eu sou boa numa coisa que eu sou o ó do borogodó em tudo, né? Então é realista. Eu falei, gente, olha, nisso aqui eu já estou bem, né? A gente sempre ainda posso melhorar, ainda estou bem. Nisso aqui eu pisei na bola hoje, pisei na bola com o fulano hoje, mas isso não quer dizer que o fulano não precisa me odiar. Eu posso ir lá pedir desculpa, ó, fulano, hoje eu pisei na bola com você. Né? Então, assim, reconhecer, fez besteira, mas aquilo não é você. Né? Você é muito mais que aquilo, uma consciência complexa, cheio de pontos. Por isso que o conscienciograma é muito legal, porque você vê ali o todo ali seu. Você vê algumas coisas que você já está bem, outras coisas que você está ruim. E a ideia do assistenciograma é de fazer isso, e depois, a gente vai fazendo o curso, a pessoa vai fazer um plano de melhoria. Falou, ó, então você tirou nota baixa nisso, o que você vai fazer para melhorar isso no próximo ano? E depois, daqui a um ano, você reaplica o assistenciograma para ver se você conseguiu melhorar. Porque não adianta nada eu tirar esse retrato meu muito realista e tá, então tá bom, isso aqui eu tenho de bom, isso aqui eu tenho de ruim. E agora, o que eu faço? Aí você tem que ter, a gente quer fazer um plano bem prático para a pessoa mesmo, para ela sair dali, assim, o que eu vou fazer para melhorar? Bem prático. Eu acho que essa temática aí da autocrítica e da autoestima, ela é bem importante, porque se você fizer autocrítica sem autoestima, você faz autoassédio. E se você tem uma autoestima sem autocrítica, aí você não consegue fazer autopesquisa. Então, atingir esse equilíbrio é que faz com que você entre na dinâmica de conseguir avançar de forma positiva, porque eu acho que muito do autoassédio é se anula completamente e o erro começa a dominar. Ela se apega àquilo ali, né? Mas também, desenvolver autoestima achando que é o rei da cocada preta, também não vai te levar muito lugar. Eu acho que essa temática é importante explorar, né? E fundamental para o assistente, Eu acho que aí o legal é uma visão, o ideal é uma visão traforista consciente. A tendência, você olha para os outros e para si mesmo com uma visão traforista, porém consciente dos pontos que têm que ser trabalhados. E não com uma visão trafarista, que o que leva a pessoa, às vezes, a carregar nesse lado que trava, é porque ela acaba, se você for olhar bem, ela tem uma visão trafarista. Ela olha procurando o problema. E eu não acho isso produtivo. Eu acho que a gente tem que ter uma visão traforista e bem consciente dos pontos a desenvolver. E você olha para uma outra pessoa com essa visão traforista, com um olhar assistencial e não procurando defeito. Dá uma diferença. A Val me perguntou assim, o que eu já tinha melhorado, né? Depois que eu comecei a estudar isso, uma coisa que eu vi que eu melhorei é o seguinte:
um nível muito grande de crítica, eu melhorei assim. Se eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu acho anticosmoético, alguma coisa assim, imediatamente eu penso no bom daquela pessoa. Porque, claro que ela tem um monte de coisa boa, todo mundo tem. Então, mas assim, é imediato. Eu falei, nossa, fulano, aquilo ali, ela está fazendo uma coisa ruim. Não, mas ela tem isso. Mas não é ser poliano, né? Não é poliano, ser poliano. Né, é reconhecer, não, aquilo ali caso, a pessoa está pisando a bola. Mas ela não é aquilo. Ela é isso, aquilo, ela já fez de bom. Tem gente que, na maioria das vezes, a pessoa fez um monte de coisa boa, né? Mas ela tem aquele negócio ali que ela está fazendo naquele momento que eu acho errado, não acho legal e tudo, mas isso é só uma coisa. Não é tudo da pessoa. Então, a gente sempre está o nosso papel aqui é de despertar os potenciais, né? Para que a pessoa consiga crescer dentro do... O ambiente todo aqui, ele é favorável para isso, né? E daí ela vai ficando mais consciente e vai trabalhando os trafares dela. Mas nós temos que ajudar. Mas eu ainda vejo muito isso aqui. Ainda vejo muito julgar o todo pela parte. Infelizmente, né? Então, a gente precisa treinar mais. Roberta, eu gostaria de... Você colocou aquela questão de técnicas que você gostaria de aprimorar. A gente conversava muito com o professor Valdo, que frequentando todas as minis, né? Então, ele colocou o seguinte, que todas as ICs são portais de interassistência, cada uma com sua especialidade. Então, a gente colocou na Preceptocons, além do objetivo de formação de líderes interassistenciais do planeta, um outro objetivo orientado pelo professor Valdo, fazer a interface interassistencial entre as ICs, de modo que pegasse o mater pensene de cada uma e fizesse os encaminhamentos para as mesmas. Eu acho que o que está faltando, nós temos todo, como dizia o professor Valdo, né? Nós temos a fartura. Falta aí o organograma, né, para que possa ser organizar tudo que nós temos. Então, levantar todos os mater pensene das ICs, que todos são focados na interassistência, né? Então, começar, por exemplo, um dos objetivos nossos é esse polinômio que ele colocou, é recepção, acolhimento, atendimento e encaminhamento. Daí a gente chega no que ele falou. Quando atendemos a consciência, vemos qual a área de preferência dela, em que ela precisa trabalhar, e vamos fazer os encaminhamentos para as ICs que já trabalham, não duplicar mais esse trabalho, porque já temos recepção para todo o tipo de consciência. A consciência, ela é diferenciada, ela é variada, né? E então ela tem cada uma um nível de exigência na sua evolução. Aí acho que falta entre nós a interconexão entre nós, que eu falo, I6 e pré-I6, para que nós possamos fazer esse organograma de encaminhamento de trabalho em conjunto. Esse trabalho seu pode epicentrar. Veio muito bem, está epicentrando a interassistência. Isso, a Rosa então, isso é muito importante. Eu preciso corrigir uma coisa que eu falei. Falei que a gente não tem escrito, as técnicas, a gente tem. Mas elas estão dispersas. E um trabalho muito importante que o Conselho Científico da Unicim se propôs a fazer, e acho que consegue, até já começou, é consolidar no material as metodologias, né, Nilson? Me corrija se eu estiver errada, as metodologias que já existem. E acredito que a maioria delas são técnicas assistenciais. Muitas delas serão técnicas assistenciais, técnicas de autopesquisa, técnicas energéticas que são assistenciais. E aí, quando o Conselho da Unicim, isso é muito importante, gente, eu peço para todo mundo que está aí na coordenação das ICs, ajudar o Conselho Intercientífico a fazer isso. A não deixar isso como uma coisa secundária, né? Porque não é uma coisa do dia a dia da IC, né? É uma coisa mais de consolidação, de informação. E depois que a gente tiver isso consolidado, aí a gente vai ter uma visão do que falta. Falei, poxa, tem tanta coisa que a gente faz nos cursos e que ainda não está escrito e por isso não está nessa consolidação do Conselho Intercientífico da Unicim, porque o que tiver vai para lá. Então, eles vão fazer uma coletânea dessas metodologias. Eu acho isso um trabalho bem sério, porque aí lá vai estar tudo que a gente faz aqui de cientificamente colocado, né, com metodologia, técnicas e tudo, para deixar o nosso legado. Porque aí vem outra geração, fala assim, poxa, o pessoal fazia tanta assistência, eu quero fazer assistência igual a eles, mas cadê?
onde é que está o negócio escrito para a gente poder fazer mais ou menos igual, ou a partir dali multiplicar aquela assistência que era feita aqui. Porque a gente ainda está meio que na cultura da passagem de informação pela oralidade, né, Laurentino? A gente está meio igual os filósofos do século sei lá qual, né? Então, muito no blá, blá, blá. Então, a cientificidade a gente precisa botar no papel e outras pessoas fazerem aquilo também, multiplicar e ter a produção científica mesmo. Eu acho que nisso tem acho que tem bastante coisa escrita, mas... Dispersa, mas, né? Além da dispersão, eu vejo, às vezes, falta o como. Né? O como é aquela técnica mais especificada, meio protocolo, passo a passo. Depois que a gente aprendeu, a gente acha que aquilo... Né? Então, é bem detalhado. É igual a técnica do EV que você vê lá no Projeciologia. Concentra energia na cabeça. Quem já faz EV? Tem coisas que a gente já faz hoje que não estão descritas. A gente já sabe por quê. Né? Então, o passo a passo, o detalhe, a parte mais de como fazer, né? O que fazer, eu acho que já tem bastante coisa registrada. Agora, o como fazer tem um espaço grande aí para crescer, né? Que são os estudos de caso. A pessoa chegou lá e desenvolveu o participio. Como? Aí eu fui na dinâmica. Tá, mas o que você fez na dinâmica? Como que você fez a dinâmica? O que você se preparou antes? Como era a sua rotina? Pode parecer uma coisa simples, mas isso deve ser muito didático, né, para as pessoas que estão chegando. Algumas pessoas publicam, né, lá na Consciência, nas revistas assim, publicam as suas autopesquisas. Como você fez isso, né? Então, mas eu não sei se fazer, tem uma metodologia consolidada assim das coisas, né? Isso vai ajudar bastante. Né? Vai lá, Mercedes. Sim, bom dia. Dentro de sessões de assistenciograma, no número 10, que fala de priorização interassistencial, investiga o aproveitamento das competências pessoais e tal. Mi pregunta es, aprovechamiento de las competencias, a veces lo que no se sabe son cuáles son las capacidades, porque esas capacidades le van a hacer a usted competente para hacer determinado tipo de tarefas. Mas a pregunta sigue siendo sobre capacidades, porque yo a veces he descubierto cosas aprovechando un curso, aprovechando una técnica, aprovechando tal. Mas eu acho que temos tantas capacidades que não sabemos como sacar fora e como produzir com essas. E essa é a minha pergunta. Há alguma técnica que você conheça sobre esse descobrimento das capacidades de cada um? Temos que esperar a um curso? Temos que esperar a um livro assim, acidental, entre aspas? ¿Cuál es ese camino para desbrozar esas capacidades? Porque yo he ficado así, muy extasiada, cuando he descubierto que tenía tantas potenciales que yo no valoraba por un lado y otras veces yo desconhecía. Eu acho que tem que colocar na prática. Tem algumas coisas que a gente tem certeza que a gente não dá conta de fazer. Eu não dou conta de operar uma pessoa, eu sei disso, né? Abrir a pessoa e operar. Então, tem umas coisas que a gente sabe que não dá conta. Tem outras que a gente tem noção, a gente sabe que a gente dá conta, pelo menos em algum nível, mas a gente tem medo, porque a gente acha que o nosso nível ainda não é suficientemente bom, igual do fulano de tal. Aí a gente evita fazer. Então, para colocar fora essas capacidades e habilidades e descobrir se realmente a gente tem no nível, a gente tem que colocar na prática. E, na hora que a gente coloca na prática, a gente vai ver assim, bom, eu dei conta 50% ou 60%. Eu acho que é pouco, que isso é muito. Nós não temos desenvolvido conscientemente nossas capacidades de 50%. Eu acho que não. Que temos tal potencial, sabes, que estamos trabalhando sobre 10%. Sim. Essa é a opinião. Mas assim, na hora que a gente põe na prática, a gente vê, poxa, eu dou conta, por exemplo, de dar aula. A pessoa fala, será que eu dou conta de dar aula de Conscienciologia? Eu vou me preparar e vou lá. Aí você vê que a sua aula foi 50% boa. Então você dava conta, 50% tá bom, né, para a primeira vez. E se você não for, você nunca vai descobrir se você dá conta. Entende? E aí você vai melhorando a sua capacidade. Eu estou contando com que estamos, eu acho que em plural se pode falar, estamos todos tratando de conseguir mais conhecimento, menos emoção e vamos para adiante. Não estamos esperando que nos chegue a oportunidade, nós vamos a por ele, mas eu acho que aún assim nos falta
esse discernimento já não é teórico, já é sobre experiência de outros que podem aprimorar el que você vaya mais rápido, porque já experimentou tal coisa e, sin embargo, não está à disposição das pessoas, sabes? Menos teoria, que já... Por isso que o assistenciograma, ele mede eu falo assim, não é o conhecimento, ele mede as habilidades e atitudes, e não o conhecimento. Porque o conhecimento a gente tem muito. Agora eu quero ver as habilidades e atitudes da pessoa, por isso que o assistenciograma é baseado na prática. O voluntariado não seria uma grande oportunidade de desenvolver na prática, essas demandas? Sim, com certeza. Todos os voluntariados, não só da Conscienciologia, outros que a pessoa fez, a profissão da pessoa. Eu fiz um artigo sobre o quanto cada profissão dá oportunidade de assistência. Está lá na revista Consciência. Eu não abrangi todas as profissões que existem no mundo, mas aquelas mais comuns, direito, política, engenharia, medicina, saúde, professor, todas elas têm oportunidades assistenciais. E voluntariado, eu abordo lá também a docência voluntária. Eu acho o voluntariado, nesse contexto da questão dela, bem forte, porque é diferente de um trabalho convencional que você tem remuneração. E muitas vezes a gente não olha a riqueza de atributos que você pode desenvolver na inter-relação com os outros, na atividade, na tua criatividade. As coisas começam a aparecer, a sua própria liderança. O voluntariado eu acho muito importante. Eu acho que a gente não tem tempo mais. Eu não sei, uma pergunta só aqui, um comentário. É só um comentário que foi falado que... Já deu o horário. A gente, às vezes, tem muito conhecimento, tem que ir para a prática. Eu acho que a gente tem muita informação. O conhecimento requer a prática. Ninguém conhece algo se não o praticar. Então, não há uma dissonância em relação a isso. Eu tenho informação, aí eu pratico essa informação, aí eu adquiro conhecimento. Porque, não, eu tenho muito conhecimento, agora eu preciso da prática. Não, se você ainda não praticou, você tem informação, você tem uma ideia. Agora, o verdadeiro conhecimento só vem a partir da experimentação. Aí sim, para ter conhecimento tem que ter teoria, um arcabouço teórico, uma vivência, aí você consolida isso e vira conhecimento. Bom, gente, deu o nosso horário. Eu agradeço muito a todos e estou à disposição aí para continuar discutindo o assistenciograma, né? Ele não está 100% pronto. Eu sei que muitas outras perguntas poderiam ser feitas, né? Então, eu queria convidar todos para a próxima tertúlia matinal, no dia 30, domingo que vem, mesmo horário, com o Maximiliano Raimann, e também vai ser um instrumento de medida, que vai ser o irritaciograma, instrumento consciencioterápico de autodiagnóstico, especialidade autodesassediologia. Então, vai ser legal outro instrumento de medição aí para gente. Obrigada.